Bom, agora nós vamos falar então sobre os hormônios, né? Se você quiser perguntar, se tiver interesse, por favor, a gente está aberto aqui sempre. A agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos restringiu o uso de testosterona para combater o envelhecimento. Os homens não devem usar o hormônio a menos que haja comprovação por exames de que os níveis de testosterona estejam realmente baixos. Para saber se o uso desse e de outros hormônios, aliás, tem evidência de benefícios, eu vou conversar agora com a endocrinologista Joseli Vieira da Costa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, por que assim essa decisão dos Estados Unidos de restringir, né, o uso, e o que pode trazer isso de riscos para a saúde? Na verdade, como tu disse, ele restringiu o uso com a característica de anti-envelhecimento. Então, a gente precisa saber qual o paciente que tem deficiência do hormônio testosterona. A testosterona é um hormônio extremamente importante, tanto para homens como para mulheres. Mas ele fala, né, que para os homens tem que comprovar. Exatamente, para as mulheres também, na verdade, a gente tem uma produção menor e uma produção que diminui na menopausa também, mas o assunto é um pouco mais controverso. Nos homens, vamos por partes. Nos homens, existe uma redução, um declínio natural da produção de testosterona, como de todos os outros hormônios que o corpo produz. E o que vinha acontecendo, e vem acontecendo aqui no Brasil também, é que existe um grupo de médicos, enfim, que defende que a reposição desse hormônio vai praticamente impedir que ocorra esse envelhecimento. E, infelizmente, não é só da testosterona, eles usam uma série de outros hormônios, né? No Brasil também existe uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso da medicina anti-aging, né? Isso não é uma especialidade médica e, portanto, não está respaldado cientificamente e nem pelo nosso Conselho Federal de Medicina. E o FDA, que é essa agência americana, é uma agência muito responsável, cheia de normas, e por isso está tomando essa decisão. A Anvisa parece estar pensando em tomar uma decisão semelhante. Existe no Brasil o uso da testosterona, ele deve ser receitado pelo médico, uma receita que fica na farmácia. Então, no nosso caso, a gente tem, na verdade, vários abusos, né, que seriam tanto dessas pessoas que vão ficando mais velhas, porque na mulher é muito fácil a gente saber quando a gente teve a redução hormonal. Existe uma pausa abrupta da produção do hormônio estradiol, que é o principal hormônio do ovário. Mas, no geral, se a gente falar assim, tomar hormônio faz bem? A frase tomar hormônio faz bem é muito ampla, Regina. Muito ampla, mas pode explicar, não tem problema. Existem muitos hormônios no corpo, então existem hormônios que são fundamentais, como o da tireoide, que não só faz bem tomar, como é imprescindível para quem tem a deficiência. Mas o ponto sempre chave é esse. A pessoa tem que ter uma deficiência desse hormônio, isso tem que ser comprovado através dos exames laboratoriais, enfim, com um médico especialista na área. E existem alguns hormônios que, quando utilizados, principalmente quando a pessoa não precisa dele, ele pode causar malefícios importantes. A própria testosterona. Mas benefícios também. Sim, também, principalmente para quem está deficiente. Então, se a gente tem existem doenças que fazem com que a pessoa não produza testosterona, o homem não produza. Por exemplo, a famosa cachumba recolhida, que na verdade é uma inflamação que ocorre no testículo, que se chama orquite. Este paciente, ele pode ter uma atrofia do testículo e ele não produz a testosterona adequadamente. Esse homem vai ter que usar a testosterona numa dose adequada para ele, com controle médico. Existem, por exemplo, a utilização de hormônio, a testosterona usada como um anabolizante, que é usado em larguíssima escala, sem nenhum controle médico e em doses extremamente elevadas. Mas isso pode trazer o que para a gente, para o organismo? Pode causar desenvolvimento de doenças como câncer de próstata. Ele não vai causar o câncer, mas ele vai aumentar a rapidez com que isso se manifesta. Em mulheres que utilizam isso para ganhar músculo, a gente pode ter aumento do pescoço, engrossamento da voz, aumento do clitóris, enfim. Este uso, eu te diria,
que principalmente, acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é certamente o uso mais indevido e mais banalizado que tem. As pessoas utilizam indiscriminadamente. Eu sempre acho engraçado quando eu ouço que a Anvisa vai tomar uma medida para que isso seja regularizado, quando, na verdade, hoje o médico tem que prescrever, a receita fica na farmácia. Mas quando tu vai pelos meandros do submundo, ou na internet, se tu entrares, tem franca distribuição disso, sem nenhum controle. E mesmo que seja prescrito pelo médico, sim. Tá? Ainda assim, pode ter algum efeito colateral que a pessoa não espera, ou que de repente ela tenha que parar até de tomar? Qualquer medicação ela vai ter um efeito colateral. Então, existe uma dose específica para isso e por isso que existe tem que ter um controle médico para poder ser visto. Se a gente pode usar uma ampola, por exemplo, por semana, uma ampola injetável a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, um mês, isso é variável. Né? Só para tu ter uma ideia, quando é usado para anabolizante, por exemplo, as pessoas usam 3, 4 injeções por semana. Então, isto tem um risco enorme. Existem... E as pessoas geralmente, na tua opinião, não sabem os riscos? Acho que não. Existem talvez algumas poucas pessoas, né, que são... que assumem os riscos. Que assumem os riscos, né, que seriam considerados atletas, ou enfim, que acham que vale a pena correr esse risco. E a questão, nós já falamos dos homens, então a questão da mulher na menopausa que tem que fazer essa reposição hormonal? O segredo da reposição, desta reposição e de todas as outras, é que a pessoa tem que ser vista como uma pessoa, não é um grupo de pessoas que vai ser tratado. Não é toda mulher acima de Exatamente, não é toda mulher após a menopausa que precisa usar reposição. Cada mulher tem que ser avaliada, se precisa, quais são os seus sintomas, qual é o melhor tratamento. E os homens da mesma forma. Tem gente que não precisa, né? Tem gente que não tem sintomas. Uma mulher pós-menopausa... Vamos lembrar os sintomas, né? Que eu acho interessante. Os sintomas da menopausa, que são os calorões, tá? Alteração do sono, obviamente a ausência da menstruação, muitas vezes começa a irregularidade menstrual. E aí que é interessante, Regina, porque nos homens não tem isso, exatamente isso. Mas o homem pode se sentir cansado, deprimido, com aumento da circunferência abdominal, com diminuição de força. E ele vai dosar o hormônio, né? O médico que lembrar de fazer isso nele. Por isso, no caso, o endocrinologista e o urologista são as pessoas mais indicadas. Ele vai poder avaliar que essa pessoa tem realmente uma redução importante da produção de testosterona. Então, nesse paciente, ele pode se beneficiar. Mas a gente falou das mulheres e me parece que hoje, inclusive, as mulheres têm muito medo, né, do hormônio. Porque na verdade o que aconteceu? A gente teve um estudo enorme nos Estados Unidos que se chama WHI, que mostrou que as mulheres que usavam aquele tipo de hormônio, elas tinham um aumento do risco cardiovascular, que o colega estava falando aqui antes. Este estudo, ele usou pessoas, mulheres, na média de 68 anos. Então, essas mulheres já tinham alterações metabólicas, já tinham alterações nos seus vasos, e usar hormônio nessa faixa etária não é a melhor opção. Então, hoje a gente sabe que, além de individualizar o tratamento, tanto masculino como feminino, a gente precisa escolher o melhor momento, que é logo após a menopausa, e não anos depois. Uma outra coisa que o colega falou que é muito importante é que a gente já sabe que o exercício previne muitas doenças. As doenças degenerativas previnem o envelhecimento. Então, isso é verdade. Mesmo quem nunca se exercitou na juventude, deve se exercitar agora. Pode começar, nunca é tarde. E isso é uma verdade que está confirmada cientificamente, não é uma dúvida. Tanto a gente acredita nisso, por exemplo, eu acredito tanto nisso que no meu espaço, junto ao consultório, criamos um espaço para as pessoas fazerem exercício. Muito legal. É isso aí. E a gente as pessoas têm que se conscientizar, né, dessas coisas todas. E muito importante a personalização. A pessoa pensar que pode precisar de alguma coisa dessas, converse com o seu médico. Tá bom. Obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada. Boa noite para ti. Obrigada.